Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre Sistema de Administração de Anestesia Inalatória. Sou R2 Matheus, da residência da Cianeste. Então, esse slide aqui a gente vai primeiro conversar um pouquinho sobre a física dos gases e aquilo que a gente consegue aplicar nos nossos aparelhos de anestesia. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aparelhos, fluxômetros, vaporizadores, pressão de vapor, os sistemas de inalação, absorvedores de CO2. Então, para a gente entender melhor, falar um pouquinho da física dos gases. Claro que a gente sabe que existem 3 estados físicos, líquido, sólido, gasoso, mas é principalmente para a gente falar a diferença de um gás e de um vapor. O gás é uma substância que, em condições ambientais, ele vai se encontrar no estado gasoso, por exemplo, oxigênio, nitrogênio. Já o vapor é a substância que, em condições ambientais, vai se encontrar no estado líquido, a exemplo do isoflurano e sevoflurano. Falar um pouquinho da propriedade dos gases, ele tem grande movimentação e pequena coesão entre as células. A força de coesão entre elas é insuficiente, é uma força fraca, a força de Van der Waals, e é uma força que ela é insuficiente para vencer a velocidade das moléculas. Então, essa velocidade das moléculas no recipiente vai gerar determinada pressão. Então, basicamente, as 3 propriedades básicas seriam a pressão, temperatura e volume, que a gente vai conversar agora. Vamos falar um pouquinho de algumas leis que vão falar um pouquinho de pressão, temperatura e volume. A lei de Henry é a lei em que vai reger a solubilidade de um gás em um recipiente que contém líquido. Então, um exemplo, num recipiente em que quanto maior temperatura tenha, nós vamos ter uma menor quantidade de gás dissolvido naquele líquido. Em contrapartida, quanto maior pressão nós tivermos daquele gás naquele recipiente, vai ter maior quantidade de gás diluído naquele líquido. Então, um exemplo bem bom é a região do oceano com águas frias, em que nós vamos ter maior quantidade de oxigênio tão diluído naquela água. Nós também podemos dar o exemplo de tomando uma água com gás, você vai ter mais gás diluído quando tiver uma água mais gelada, uma água mais fria vai ter menos gás diluído ali. Então, a gente conclui que ele é diretamente proporcional à sua pressão, esse gás que vai ser diluído naquele líquido, e inversamente proporcional à sua temperatura. Nas leis dos gases, as transformações deles vão obedecer a 3 leis físicas, de acordo com as suas propriedades. Nós vamos ter 3 leis, em que um dos parâmetros vão ficar fixos em relação a volume, pressão e temperatura. A primeira lei é a lei de Boyle. Nessa lei, o que acontece? A temperatura ela permanece constante. O exemplo que eu vou falar agora é que vocês aí imaginem, então, que vocês têm uma seringa com vocês e que tu vai obstruir o bico da seringa e tu deixou uma quantidade de ar. Agora tu vai empurrar o êmbolo sobre aquilo ali. Quando tu diminui o volume, tu aumenta a pressão. Isso permanece deixando a temperatura constante. Ou seja, por essa lei, a gente sabe que o volume é inversamente proporcional à pressão. Agora, se a gente pegar essa mesma seringa, a gente obstruir a seringa e a gente aumentar a temperatura daquele gás, a gente vai ver que o êmbolo vai se deslocar. E a gente observa que o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. E pela lei de Gay-Lussac, a gente observa que o volume é constante. Qual o exemplo? A gente pega essa mesma seringa, obstrui a seringa e a gente mantém o êmbolo fixo. E se a gente aumentar a temperatura, a gente observa que a pressão também aumenta. A gente deduz que a temperatura é diretamente proporcional à pressão. Então, vamos botar um pouquinho em prática dessa lei de Boyle. Se a gente, por exemplo, tiver um cilindro em que ele tenha 50 litros de volume e a gente tem de pressão ali 100 atm de oxigênio. E aí, nós queremos descobrir em quanto tempo a gente ainda tem para ofertar para o nosso paciente a 10 litros por minuto, por exemplo, ele com uma maca. A gente vai fazer o seguinte cálculo. Se a temperatura é constante, a gente só vai ter pressão e volume para calcular. Então, PV igual a PV, em que nós temos 50 litros e 100 de ATM,
Ao nível do mar, nós vamos ter 1 atm apenas, e a gente quer saber quantos litros nós temos. Aí a gente sabe que dá 5.000 litros. No entanto, 50 litros vai ficar retido no cilindro. Então, nosso cálculo vai para 4.950. Bem, em 1 minuto, nós vamos consumir 10 litros. Em quanto tempo nós vamos ter agora para consumir 4.950? A gente faz o cálculo e a gente sabe que a gente tem 495 minutos para oferecer de oxigênio. É pela lei de Clapeyron que a gente faz esse cálculo, que é o PV igual a nRT. E em que esse R é uma constante, esse N é o número de mol, e a pressão, volume e temperatura. Enfim. E pela lei de Avogadro, a gente sabe que 1 mol de qualquer substância, em condições normais de temperatura e pressão, nós vamos ter no estado gasoso 22,4 litros e uma determinada quantidade de moléculas com o mesmo peso e molecular. Pela lei de Avogadro, a gente sabe que uma determinada temperatura, com volume igual, e qualquer que seja esse gás, nós vamos ter o mesmo número, então, de moléculas. Das leis dos gases, a gente vai ter a lei de Dalton também, que é a lei das pressões parciais, que vai ficar mais fácil de a gente entender por essa figura. Por exemplo, a pressão exercida de cada gás vai ser a mesma em que se ela estivesse exercendo e ocupando um recipiente sozinho. Por exemplo, óleo oxigênio e óleo nitrogênio. Eles têm uma determinada pressão. Quando a gente coloca os dois no mesmo recipiente, nós vamos ter a soma dessas pressões. Porque cada gás vai ter a sua pressão parcial. E o cálculo que a gente faz é o quê? Poderia ser pela fórmula da concentração, que é a pressão parcial dividido pela pressão total. Então, a gente pode fazer o cálculo, por exemplo, ao nível do mar, nós vamos ter 760 milímetros de mercúrio e calculamos pela concentração que nós temos de oxigênio. Então, a 21% vezes 760 milímetros de mercúrio, a gente vai ter a pressão parcial do oxigênio. Em relação ao fluxo, os fluxos eles podem ser laminares ou turbilionares. O que seria esse fluxo? A quantidade, seja líquido ou gás, que vai passar em uma unidade de tempo. Então, o fluxo laminar tem a característica de ser de maneira contínua, não tem turbulência, são velocidades mais baixas, são inversamente proporcional à sua viscosidade e a sua velocidade no meio ela é um pouco mais rápida e à medida que se afasta indo para a parede do tubo, a velocidade ela vai diminuindo, tá? E o fluxo turbilionar, a gente vai observar isso mais presente em estreitamentos, em acotovelamentos dos nossos tubos e em altas velocidades também. E é inversamente também proporcional à densidade. Então, ali está a fórmula dos fluxos. Pode ser massa por tempo ou a diferença de pressão dividido pela resistência. O princípio de Venturi. O que seria o princípio de Venturi? Vai ter um tubo. Então, nesse tubo, ele vai ter um estreitamento e logo em seguida ele vai ter um alargamento. O que acontece? Quando a gente observa o fluxo passando por esse recipiente de Venturi, a gente observa que o fluxo, quando diminui e tem esse estreitamento, o fluxo continua laminar. E o que acontece? Acontece o seguinte, que é a energia estática, a energia potencial se transformando em energia cinética. Onde tinha maior volume, tinha maior pressão. E ao momento que tem um menor volume, diminui a pressão, mas aquela energia se transforma em energia cinética, que aumenta a velocidade. E se a gente coloca ali um recipiente, um tubo lateral, no lugar onde tem menor estreitamento, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a aspiração daquele fluxo que está correndo ali no princípio de Venturi. Por quê? Porque ali vai ter uma pressão subatmosférica e aí vai acabar desviando o fluxo. Onde é que vai estar presente, então, esse sistema? Esse sistema vai estar presente em aspiradores, nebulizadores, ventiladores, diluidores. Também pode estar presente em alguns sistemas respiratórios, como CPAP, BiPAP e entre outros. O número de Reynolds, então. Aqui ele vai medir o escoamento desses fluidos, sendo fluxo laminar e turbilionar. Então, é uma medida em que menos de 2.000 a gente vai ter um escoamento laminar, entre 2.000 e 2.400 um período de transição e acima disso um escoamento turbulento. O que chama atenção aqui para a gente é que o número de Reynolds ele vai levar em conta, então, a massa, a viscosidade do fluido, que também é importante, a velocidade e o diâmetro da tubulação.
O que acontece? À medida que vai aumentando a velocidade desse fluxo, existe um valor crítico, que a partir dali, o fluxo laminar ele se transforma em um fluxo turbilionar. A lei de Poiseuille, enfim, essa lei, ela somente é válida para fluxos laminares. Ela, o que acontece? É diretamente proporcional ao fluxo e ao comprimento do tubo e inversamente à quarta potência do raio. Chama atenção aqui é que leva em conta a viscosidade do líquido. Então, além de todo o recipiente, também é importante a viscosidade do líquido. E com essa fórmula a gente deduz que se a gente dobrar a pressão, o fluxo vai também dobrar. Porém, se a gente diminuir, por exemplo, o diâmetro do nosso tubo, isso vai se a gente diminuir pela metade, a gente vai diminuir então 16 vezes aquele fluxo. Ou seja, um exemplo prático seria nossas traqueias normais e a traqueia pediátrica. A gente vai e até o próprio tubo, né? Isso é relevante. Tubo orifício. Então, quando a gente tem um orifício no tubo, normalmente o orifício, o diâmetro vai exceder o comprimento, né? Desse tubo, o diâmetro excede o comprimento. Nesse local, o fluxo ele é turbilionar. E quando é fluxo turbilionar, ele é regido por uma outra regra, não a lei de Poiseuille. Nós devemos, então, sempre para os pacientes evitar, então, fluxos turbilionares em via aérea do paciente, como no sistema respiratório e tudo mais. E por essa fórmula aqui, ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da pressão. Se nós dobrarmos o fluxo, quadriplica a pressão. Pelo menos é um exemplo mais prático para a gente. No fluxo turbilionar, se a gente dobra o fluxo, quadriplica a pressão. Vou falar um pouquinho agora sobre os fluxômetros, né? É um dispositivo que vai permitir, então, quanto que a gente vai ofertar, então, de fluxo de gases, composto por uma agulha e um fluxômetro. A gente observa ali, ó, a agulha ali perto da entrada do gás, da nossa agulha, que vai ali, então, determinar quanto de fluxo vai entrar ou não. Pro sentido anti-horário, ele vai abrir e pro horário vai fechar. E o botão de oxigênio, ele tem que ser distinguível dos demais fluxômetros, então, dos demais gases. Ele tem que ter um diâmetro maior que os demais. Então, cada fluxômetro vai ter uma determinada cor, porque cada fluxômetro serve para um tipo de gás. A gente não vai usar um outro gás, um determinado gás para um outro fluxômetro, né? Por quê? Porque vai ter densidades, os gases eles têm densidades semelhantes, porém eles vão ter viscosidades diferentes. O que isso aí é aplicável na nossa realidade? Que, por exemplo, em baixos fluxos, ele vai ser regido pela lei de Poiseuille, que no caso a viscosidade é levada em conta. No entanto, em altos fluxos não muda nada, porque a viscosidade não leva em conta e o fluxo às vezes pode se tornar turbilionar, né? Aí eu só deixei aqui as fórmulas mostrando que a viscosidade para baixos fluxos ela é importante. Os fluxômetros podem ser compensados à pressão ou não compensados à pressão. Os que são compensados à pressão são aqueles que a gente utiliza para oxigenoterapia, que não pode ser utilizado em aparelho de anestesia. Então, a válvula de agulha, ela vai estar na saída do fluxômetro, que está constantemente pressurizada. É aquela foto anterior que eu mostrei. E o que acontece? Se tu coloca uma resistência no final ali na saída do fluxômetro, por exemplo, no nebulizador, vaporizador, ele não mede tanto a saída. Então, o que acontece? Não reduz o fluxo de saída porque é mantida por uma pressão. Então, a leitura daquela escala vai registrar, às vezes, um valor acima do que realmente é. Isso pode levar a uma mistura hipóxica. Então, numa obstrução. E se, de repente, por exemplo, faltar o fornecimento de oxigênio, pode ter uma leitura maior de oxigênio do que realmente é. E isso pode levar a uma mistura hipóxica. E os que não são compensados à pressão, seria do nosso aparelho de anestesia, o que acontece? Se tu fizer a obstrução na saída, ele vai fazer a compressão do gás. E isso vai levar uma menor leitura que o real. E esse exemplo que eu estou dando é quando, por exemplo, nós estamos utilizando esse fluxômetro e, de repente, o fornecimento de gás de oxigênio é interrompido. No não compensado, ele pode dar uma leitura menor do que realmente está acontecendo. E no compensado, ele vai dar um valor acima do que realmente é, podendo, às vezes, dar uma falsa impressão que não tem uma mistura hipóxica.
Como é que a gente identifica se o fluxômetro é ou não é compressado a pressão? Tu liga o fornecimento de gás e aí depois tu liga o fluxômetro. Se ele der aquela disparada, subir e depois descer, ele é compensado a pressão. Se ele ficar estático, ele é o que não é compensado a pressão. E tem também os fluxômetros eletrônicos, que o ajuste ele é feito eletrônico. Eles possuem dois tipos principais de controle. Pode ser para um tipo mecânico, um fluxo mecânico, e outro é para uma válvula eletromecânica, em que faz o comando e faz o setup, a configuração ali no próprio monitor. Configura então a concentração de oxigênio, fluxo de gases e escolhe os gases. Pode até fazer misturas ali. Por exemplo, o oxigênio e o óxido nitroso. O que acontece? Tu vai ali, faz o ajuste das concentrações e dentro do próprio fluxômetro, ele faz a concentração ali necessária. Por exemplo, tu oferece ar comprimido e tu bota lá 50% de oxigênio que tu quer dar para o paciente. A própria máquina ela vai fazer o ajuste, dando o suficiente de ar comprimido e o suficiente de oxigênio, sendo que vai calcular também o 21% que tem no ar comprimido. Ele faz o ajuste necessário. Esses fluxômetros, eles têm sistema de administração contra administração de mistura hipóxica, evitando que tu oferte outro gás a mais e ofertando um pouco de oxigênio ao paciente. Aí o exemplo que eu botei ali, vamos supor que numa mistura hipóxica tu forneça uma concentração menos de 19% de oxigênio. Um dos grandes formadores de mistura hipóxica é o óxido nitroso, e se tu adicionar em proporções excessivas, mais de 80%, de modo acidental, vai fazer uma mistura hipóxica. Então, os nossos fluxômetros, eles têm alguns sistemas de segurança que vão ter alarmes. Então, vai ter, por exemplo, o alarme auditivo. Na seção de alta pressão, vai emitir um som. Quando o fornecimento, por exemplo, de oxigênio alcança um determinado valor mínimo. E quando tiver falta de pressão do oxigênio, na rede de fornecimento de gases também. Interrompe a distribuição de óxido nitroso e impede seu fornecimento. Aí, nessa imagem aqui, ela está exemplificando isso. Que quando ocorre, cessa então, por exemplo, o fornecimento de oxigênio, existe uma válvula de segurança do próprio protóxido do protóxido, do óxido nitroso, e ele também não oferta o óxido nitroso naquela mistura de gases. Fala um pouquinho de vapor e pressão de vapor. O que acontece? A pressão exercida das moléculas na fase do vapor de um líquido volátil, num recipiente fechado, vai ter uma pressão de vapor até contra o próprio líquido que está ali, que é volátil. Pode ocorrer um equilíbrio, chega um momento em que acontece uma pressão de vapor saturada, em que a quantidade que volatiza é a mesma quantidade que se liquefaz. E a gente tem que saber que quanto maior for a pressão de vapor, que é uma propriedade do gás, maior vai ser a volatilidade daquele líquido. E a pressão de vapor vai depender, então, tanto da temperatura, quanto da temperatura quanto da própria substância, né? Então, aqui nessa imagem só mostrando, por exemplo, quando tem só oxigênio, tem a pressão do oxigênio. E quando bota um recipiente, por exemplo, isoflurano, vai chegar um momento em que vai acontecer a pressão de vapor saturada. A pressão parcial de isoflurano, a mesma que vaporiza é a mesma também que se liquefaz. Aqui nessa imagem só mostrando que o vapor ele faz uma pressão. Quando você coloca ali um tubo de ensaio em que coloque mercúrio, aquele vapor vai fazer uma pressão e aquele deslocamento ali é a pressão de vapor de determinada substância, que vai depender da temperatura e da propriedade dela. Então, a pressão de vapor também é regida pela lei de Dalton, que a gente viu, que é a lei das pressões parciais, que a gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou anteriormente, que a concentração nada mais é do que a pressão parcial dividida pela pressão total. Então, a pressão de vapor é considerada uma pressão parcial numa mistura de gases. Como também depende da propriedade da substância, a gente tem aqui nessa imagem, mostrando aqui algumas substâncias. E o que chama a atenção da gente é que o metóxiflurano, ele tem um ponto de ebulição ali semelhante da água, o que torna, então, esse gás ele ser um gás que não é tão
é o motivo pelo qual foi abandonado o seu uso, e é um gás que também não serve tanto para a gente. Porque os outros gases, por exemplo, éter, isoflurano, sevoflurano, eles têm uma pressão de vapor com ponto de ebulição um pouco menor. Porque quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, é que o líquido entra em ebulição, né? Então tá. Vamos falar agora dos vaporizadores. Falamos ali da pressão de vapor, a gente vai entrar agora nos vaporizadores. O que é o vaporizador? É o equipamento que vai fazer com que o nosso agente anestésico se transforme do estado líquido para vapor. E um dos exemplos que eu botei aqui, por exemplo, se a gente tem um fluxo de oxigênio passando pelo recipiente, contém isoflurano, e ali tu coloca, acresce de um volume de vapor de isoflurano, tu vai ter uma determinada concentração que tu vai ofertar através do teu vaporizador. Pela lei de Dalton, se esse teu vaporizador ele tiver numa eficiência máxima, tu vai ofertar, por exemplo, de isoflurano 31%. E essa vai ser a pressão dele em condições normais, temperatura e pressão. Só que, claro, né? Isso em condições normais de temperatura e pressão, sem levar em conta as outras coisas. Só que tudo vai ter uma perda de calor, tudo vai ter coisas que vão diminuir a eficiência desse vaporizador. E que daí não vai funcionar desse jeito. Então, existem vaporizadores pleno ou de superfície que eles acabam melhorando, então, a eficiência do nosso vaporizador. E a imagem que eu coloquei aqui nesse slide, ali mostrando, por exemplo, existem algumas coisas que podem fazer que melhore a eficiência do nosso vaporizador. Uma delas é a cortina, quando coloca mechas de tecido ou de estopas embebidas no líquido anestésico, porque isso aumenta a superfície de vaporização. E outra forma é aumentando o borbulhamento. E tem um detalhe, quanto menor for as bolhas, maior vai ser a superfície de vaporização e, portanto, mais vaporização vai ter. A gente vai entender melhor agora no próximo slide. Olha só. Então, se um vaporizador em eficiência máxima ofertasse apenas 31%, aquela quantidade absurda de isoflurano, obviamente seria uma dose que talvez seria até letal, né? Porque a canduísa é de 1,2%. Então, para um vaporizador ele poder ofertar algo que seja viável para o nosso paciente, ele tem que ter um bypass. Então, nessa figura aqui está mostrando que os vaporizadores eles têm um bypass, em que daí parte do nosso fluxo de gases frescos vai passar pelo vaporizador, e à medida que a gente vai abrindo, talvez até todo o fluxo de gases frescos vai passar pelo vaporizador, dando altas concentrações do nosso gás anestésico. Então, dos que são classificados pela Sociedade Brasileira de Anestesia, a gente vai ter alguns vaporizadores. Temos o universal, que não tem fluxômetro, é o primeiro ali. E, por exemplo, o fluxo de gases frescos vão passar, então, por esse vaporizador. A gente não sabe qual a concentração que a gente vai estar ofertando e a gente pode ofertar vários agentes. Temos o vaporizador universal com fluxômetro, então a gente pode ofertar vários agentes. No entanto, a gente vai saber a concentração conhecida. E nós temos o calibrado, em que a gente vai usar apenas aquele tipo de agente e a gente vai saber também a concentração conhecida. Então, aqui falando um pouquinho, os calibrados, ele tem a especificação para cada agente. Tem um sistema que é constituído por uma válvula bimetálica. O que acontece? O vaporizador, no momento que acontece a reação ali do líquido se transformar em gás, ele faz uma reação isotérmica. Então, faz a reação isotérmica, ele libera o calor para o meio. Liberando o calor para o meio, diminui a eficiência do vaporizador. De alguma forma, precisa compensar algum meio para manter, então, um vaporizador na melhor eficiência possível. Os calibrados, eles compensam aumentando o borbulhamento. Dessa forma, eles conseguem manter, então, a concentração de saída constante. Nós temos os universais com fluxômetro, são conhecidos como Kettles. Esse fluxômetro mostra o borbulhamento e ele, por meio deste, ele vai ter em associação com a temperatura e informações do gás, ele calcula a concentração. Numa outra imagem eu vou mostrar melhor esse tipo de vaporizador. E outros, os universais sem fluxômetros, é aqueles que eu falei, que tu não sabe a concentração que está usando,
mas tu vai saber o quanto está sendo ofertado, né, no final, quanto que foi consumido. E tu vai acabar se baseando por sinais clínicos. Então aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente vai poder entender melhor. Um vaporizador controlado por fluxômetro. Vamos ali pelo bloco de fluxômetros dessa imagem. Olha, tem um fluxo ali de gases frescos, de, por exemplo, protóxido e oxigênio. A gente vai ter um FT ali, que é o fluxo total. A gente sabe que vai ter um fluxo de borbulhamento que vai passar ali pelo nosso vaporizador. E passando pela câmara de vaporização, a gente vai ter um fluxo de borbulhamento mais um fluxo de vapor. Aí que vai retornar o quê? Para o nosso sistema. Nesse sistema, ele vai ser diluído pelo fluxo diluente. E ali a gente vai poder saber quanto está sendo ofertado. Então, basicamente, são esses os fluxos que nós vamos ter de borbulhamento, diluente e de vapor. E nesse sistema aqui, a gente consegue calcular, é possível também a gente fazer o cálculo da concentração de vapor, né? Como eu falei, cada reação que é feita ali de vaporização, o calor é liberado para o meio. Então, existe um calor que é retirado do sistema, resfria o vaporizador e reduz, então, a eficiência dele. O que acontece? Os vaporizadores, eles vão ser calibrados de acordo com a temperatura de funcionamento. Alguns vaporizadores, eles vão apresentar uma régua de cálculo junto com o termômetro. E aí a gente vai poder calcular, ó, foi dado X ml daquele gás. E tem o Takaoka. O Takaoka, o que ele tem? Ele tem um microprocessador em que o vaporizador ele vai detectar o fluxo diluente. Ele vai medir a temperatura e de acordo com a concentração que tem ali, ele vai falar assim, ó, coloca tanto de fluxo de borbulhamento. E aí ele vai falar, para tal concentração, você deve colocar borbulhamento de tanto. Aí vai lá, tu gira e vai borbulhar mais ali no teu vaporizador, já que ele compensa por temperatura, por borbulhamento. Então, aqui é o cálculo da concentração que a gente vai ofertar. A gente observa ali, ó, se a gente aumentar o fluxo de borbulhamento, a gente aumenta a concentração final. Se a gente diminuir o fluxo de borbulhamento, a gente diminui a concentração final. Se a gente aumentar o fluxo diluente, diminui a concentração final. E se a gente diminuir o fluxo diluente, a gente aumenta a concentração final. Aí a gente consegue entender melhor. E isso aqui é um plus de alguns vaporizadores que a gente utiliza no dia a dia, só para a gente saber como que é no nosso dia a dia. Então, tem ainda os vaporizadores que funcionam que é o chamado de cassete, e os vaporizadores de injeção direta. Então, de cassete, como é que é? Um vaporizador eletrônico. Ele faz o cálculo, permite o cálculo do anestésico consumido, ele faz esse registro também. Existe uma válvula de derivação que permite regular a quantidade de fluxo de gás fresco que vai entrar no vaporizador e depois o quanto vai ser liberado com o nosso, por exemplo, fluxo diluente ou fluxo de gases frescos que vai ser ofertado ao paciente. Então, nesse software, ele vai fazer o reconhecimento da concentração no final que está sendo ofertado ali do vaporizador. Então, ele faz essa regulagem, essa configuração através desse software que identifica o quanto está sendo ofertado de concentração. Então, ele vai ajustando o fluxo de gases frescos para liberar maior concentração. O de injeção direta é diferente. A partir do momento que coloca o líquido no vaporizador, ele vaporiza e ele vai liberando esses vaporizadores até chegar na concentração adequada. Então, ali, ó, na saída do vaporizador, a análise da concentração do gás. Há aquecimento da câmara de evaporação, que compensa com precisão o efeito do resfriamento. Além disso, nos de injeção direta, eles também compensam a temperatura. Acho que é isso aí. Não sei se eu troquei aqui. E esses vaporizadores, eles têm um material específico que é importante, né? Porque o ideal para esse vaporizador é que ele tem um maior calor específico, então ele demora para esfriar, ou seja, ele não perde tanto calor para o meio, ele é mais estável e que ele tem uma alta condutividade térmica também, que ele permite trocas fáceis com o gás, permitindo então que vaporize tranquilamente.
Então, os materiais ideais para um vaporizador: cobre mais alumínio e alumínio mais vidro. E por último, um vaporizador aí de duplo circuito, foi feito por desflurano pela característica desse gás. O desflurano só pode ser utilizado nesses novos vaporizadores, porque o desflurano na temperatura ambiente, ele quase já entra no ponto de ebulição. E além disso, ele tem uma potência de cerca de 1/5 dos outros agentes anestésicos. Então, por conta dessa propriedade do desflurano, ele produz um resfriamento muito grande se fosse colocado nos vaporizadores universais, para poder conseguir manter aquela temperatura constante e conseguir manter uma eficiência boa desse vaporizador. E com essas características, eles construíram um vaporizador especial para o desflurano. Ele funciona da seguinte forma: vê ali, ó, que tem um vaporizador com desflurano líquido, um vapor de desflurano, tem uma válvula de fechamento e uma válvula reguladora de pressão. Vai ver ali que tem 2 circuitos em paralelo funcionando. Com a saída dos gases, em que tu vê ali que está em roxinho, onde vai ter a entrada dos gases, a entrada do fluxo de gases frescos. A gente vai ter ali também com precisão uma outra válvula, que é R2, vai fazer então o ajuste fino. Então, nesse circuito aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um controle eletrônico que vai fazer através da diferença de pressão do desflurano e uma outra válvula que vai fazer o controle também da liberação do fluxo. Então, com esses 2 circuitos aí, ele faz com precisão melhor a liberação que é feita do desflurano. E agora, por fim, a gente vai falar do sistema de inalação, tá? São equipamentos aí que foram construídos com a medida. Eles colocavam o fluxo de gases frescos, aí eles viram que não era suficiente, aí foram colocando mais equipamentos. Aí colocaram tubos, colocaram conexões, colocaram válvulas e colocaram balão, tá? É a interface entre o fluxo de gases frescos e o aparelho de anestesia. E segundo a classificação da SBA, ela é dividida assim, ó: aqueles que têm ou que não têm absorvedor de CO2, daqueles que não têm os valvulares e os avalvulares, os que possuem absorvedor de CO2, os circulares, os que vai e vem, e dos circulares, os valvulares e avalvulares. Agora a gente vai falar primeiro aqui do sistema respiratório com absorvedor de CO2, circular e valvular. Tá mostrando aqui nessa imagem. Olha ali. A gente vai ter o fluxo de gases frescos, vai estar entre o canister, que é o absorvedor de CO2, e o ramo respiratório. Vê que o fluxo de gases frescos não fica entre o ramo respiratório e o balão. A gente tem um balão de reservatório e o ventilador ali com uma chave seletora. E a pop-off, ela está ali perto do balão. Tem um ramo INS, um ramo ES e um conector em Y. Então a gente vai falar um pouquinho desse sistema. Existem várias montagens, só que tem algumas propriedades que acabam proibindo algumas formas de montar esse sistema. Por exemplo, a admissão de fluxo de gases frescos entre o paciente e a válvula expiratória é proibido. O balão reservatório entre o paciente e a válvula expiratória também é proibido. O balão reservatório entre o paciente e a válvula INS, proibido. A pop-off entre o paciente e a válvula INS, proibido. Então, pode ser montados, mas é proibido dessas formas. E é um sistema que a gente pode utilizar como ventilação espontânea, controlado manual e mecânico. Vou falar um pouquinho melhor dele. As vantagens desse sistema: economia do anestésico, menor poluição, menor risco de explosão com anestésicos inflamáveis, aquecimento dos gases inspirados, umidificação dos gases inspirados, estabilidade da concentração de anestésicos. E o sistema sem absorvedor de CO2 e que não tem válvula. O que acontece? Todos eles são derivados desse sistema aí TDI. Funciona da seguinte maneira. Eles normalmente são utilizados na pediatria. Eles são compostos por 1 a 2 T's. O que seria esses T's, né? Eles queriam ofertar, então, esse aire, ele queria ofertar o fluxo de gases frescos, ele não ia ofertar direto, né? Senão não ia ser competente, né? Só um sistema que vai.
Então, é o sistema que coloca, por exemplo, uma entrada lateral com um ângulo de 90 graus desse fluxo de gases frescos num tubo, né? E esse é o T. Então, tem de 1 a 2 T's, tem a entrada de gases frescos, um escape, um tubo corrugado e um balão. Então, foi formando mais ou menos assim, eles iam observando. Isso é Colocava o o que a fluxo gente fazia lá na sedação das crianças? também, isso. Esse é o sistema sem absorvedor valvular. Aí o que acontece? Eles iam colocavam o sistema de fluxo de gases frescos ali em T, né? Na entrada lateral. Aí eles observavam que, pô, tem que colocar muito volume minuto, muito fluxo para conseguir ofertar o volume alveolar. Então eles iam colocando mais coisa, aí colocavam um tubo corrugado. Poxa, melhorou agora, diminui um pouco o fluxo. Aí colocavam mais um balão. Poxa, melhorou um pouco mais ainda, estou diminuindo meu fluxo. Aí botava um escape. E aí ia construindo então os sistemas. Então o sistema de Mapleson vai de A a F, e todos eles são derivados do T de I. Aí vão ter uma particularidade de cada um. Os principais ali são o A e o D, que são os utilizados hoje clinicamente. Tem mais um circuito que eu vou falar ali no final. Então, a particularidade do Mapleson de A, que é o de Magil. A particularidade dele é o seguinte: o fluxo de gases frescos vai estar próximo do balão. Você observa ali, ó, está próximo ao balão, o fluxo de gases frescos. O escape, ele está próximo ao paciente. O fluxo minuto pode ser uma vez o volume minuto. Teoricamente, ele consegue ventilar um volume alveolar. O tubo corrugado normalmente é um volume pelo menos igual ao volume alveolar. E esse é um sistema que não deve ser utilizado em ventilação controlada. O sistema de Mapleson de A e D, eles são bem semelhantes. Olha que a diferença é que o fluxo de gases frescos aqui, ele é próximo ao paciente também, porém aqui o escape, ele é próximo ao balão. Observa que lá o escape, ele era próximo ao paciente. O sistema é meio parecido, porém o que muda aqui é que o escape é próximo ao balão. O fluxo minuto é de 2 a 3 vezes o volume minuto, já isso vai ofertar o volume alveolar. E esse aqui é o sistema em que, esse sistema aqui modificado, ele dá o sistema de Bain, que eu vou falar depois, que é o que a gente utiliza lá na pediatria. Então, só para entender melhor como funcionam esses dois sistemas aqui, vamos voltar. No sistema A, ele funciona da seguinte forma. Como o escape ele está próximo do paciente, o objetivo principal dele é a eliminação do gás alveolar. Então, uma vez que a bolsa vai se encher ali com gás fresco, com gás do espaço morto, no momento da pausa expiratória, os gases frescos vão expulsar o CO2 que estava no tubo corrugado. E aí, tudo aquilo que estava no nosso pulmão, que estava no espaço morto, vai para o escape. No momento que a gente aperta, o gás que vai ser ofertado vai ser uma mistura. Mas aqui o foco principal é o escape do gás por esse sistema. Já no D, ele é diferente. O D funciona da seguinte forma. Na inspiração, a válvula de alívio, tu vê que ela vai ficar fechada na inspiração. E somente quando as pressões da via aérea elas se elevam, que daí a válvula ela vai abrir. Então a gente tem o que? A inspiração, a deflação e depois a expiração, né? Então na deflação, o que acontece? O gás do espaço morto e alveolar vão entrar no tubo, corrugado, misturado, com um fluxo de gases frescos ali. Beleza? Aí o que acontece? O fluxo de gases frescos vai empurrar o conteúdo do tubo corrugado para a bolsa. Aí no momento que acontece a compressão da bolsa com uma pressão acima do alívio, vai eliminar o conteúdo para fora. E na hora que fizer a inspiração, o conteúdo que vai vir para o pulmão é a mistura do fluxo de gases frescos com um pouquinho ali do espaço morto que já tinha, porque a grande parte já foi eliminada pelo escape, pela válvula de alívio. Mais ou menos assim. E aí, aqui o último circuito valvular sem absorvedor é o circuito de Bain. Não sei se fala bem, acho que o baiano falaria Bain, mas enfim. O que acontece? A diferença aqui dele é de Mapleson D também, ele é a modificação. Mas aqui, ó, a gente observa que tem um tubo interno dentro do tubo corrugado.
Então, obviamente, na hora que fizer a inspiração, vai ofertar a entrada de gases frescos. Na hora da expiração, esse gás ele não vai pela entrada de gases frescos, vai ficar entre o tubo interno e o tubo corrugado. Basicamente é isso. E aí, a partir dali, o gás vai ser aliviado ali pela válvula de alívio, a válvula de escape. Agora, e o Mapleson F ali, a única coisa que muda é que o escape ele fica ali no final da bolsa. Essa é a particularidade. Agora, um sistema sem absorvedor valvular. Então, é um sistema composto por uma válvula bidirecional, um ramo expiratório alimentado por um balão ou ventilador, que vai receber o fluxo dos gases frescos. E aí, através desse ramo, ele vai para o paciente. E o ramo expiratório vai desviar o ar expirado para o ambiente. Então, basicamente é isso. É um sistema sem absorvedor valvular, em que a válvula vai ser bidirecional. É passível de fazer uma ventilação controlada. Desvantagem é a poluição ambiental. Com certeza vai bastante gás para o meio ambiente. Inalação de gases frios e secos. Grande consumo de anestésicos. E vantagem seria a menor complacência e menor perda desse volume aí para a ventilação mecânica e para o espaço morto. E agora a gente vai finalizar nosso último tema, que é absorvedores de CO2. Qual que é o propósito deles, né? Conservar gases frescos e agentes voláteis, diminuem a poluição ambiental, evitam danos causados pela reinalação de CO2. Então, o mais utilizado aí no Brasil é a cal sodada, que vai fazer reações de neutralização, principalmente com hidróxido, e que é a nossa base, e com ácido, que seria o CO2. A reação que vai ser feita é uma reação exotérmica, que vai ter formação de água. Isso é bom, que acaba umidificando e aquecendo a propriedade do nosso absorvedor. A nossa cal sodada absorve até 19% do seu peso em CO2 e 100 gramas de cal pode reagir até 26 litros de CO2, que é bastante. Então, a composição da nossa cal: 95% de hidróxido de cálcio. Nós temos aí os ativadores, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio com uma menor porcentagem, que confere a dureza ao grão aí a sílica. A violeta de etila é o que vai mudar a cor conforme o pH que está sendo instalado ali, já que é um pH bastante ácido. E a água, né, que é o que confere de até 17% de umidade no sistema que possui esse absorvedor de CO2. Acho que acabei. Essa era a aula.